Olá, gurizada do segundo ano. Esse é um vídeo de orientações gerais, oralmente, sobre a avaliação de física usinas em Brochir, nosso querido município. Ali estão as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que essa avaliação está propondo de se desenvolver, né? Que seria avaliar tecnologias e possíveis soluções. Então, vocês saberem avaliar essas tecnologias e as possíveis soluções para demandas que envolvem geração de energia elétrica, considerando as características, né, de algum lugar e a necessidade desse lugar, né? Necessidade, no caso, energética. E a segunda habilidade que vocês têm direito a desenvolver, segundo os documentos nacionais, é construir previsões estimativas e empregar dados para construir, avaliar, justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob perspectiva científica. O que quer dizer isso? Com esse trabalho eu estou propondo que vocês consigam desenvolver a habilidade de construir essas previsões, de construir ideias de como é que as coisas poderiam ser, né, diante de certos problemas, sob uma perspectiva da ciência, no nosso caso, a física. A situação problema, então, é que vocês são engenheiros e vocês têm a seguinte tarefa: vocês têm que propor para o prefeito, por assim dizer, dois tipos de usinas para a gente implantar em Brochir, para que Brochir seja energeticamente autossuficiente. Ou seja, essa usina, vocês vão propor duas possibilidades, não é que as duas têm que ser implantadas. Cada uma delas sozinha tem que suprir o município, tá? Então, vocês só vão então propor duas. Tá? Duas possibilidades. Ó, se não gostar dessa, tem essa aqui também da conta. Tá? Então, essas usinas, então, elas separadamente precisam suprir o município com energia. Tá? E daí vocês vão fazer um relatório fundamentando essas escolhas de vocês. O que vai constar no relatório? Primeiro ponto ali. Vocês vão apresentar o trabalho, dando detalhes do que se trata o trabalho, tá? E como é que o grupo procedeu na pesquisa, na elaboração, na coleta de dados, etc. e tal. Tá? Segundo ponto, as análises das condições de cada usina sugerida. Vamos fingir que tem um vulcão aqui em Brochir, tá? E a gente vai querer usar então o tipo de usina geotérmica, que é um tipo de usina lá que vocês vão encontrar no meio do caminho. Lógico que Brochir não tem um vulcão, mas vamos dizer que tenha, tá? Então, beleza, a gente tem um vulcão, a gente vai querer usar esse tipo de energia aí. Onde a gente vai instalar? Lá perto do vulcão, uns 2 km do vulcão, a gente vai instalar energia. Tá? Então, a origem dos recursos vai ser o quê? O manto quente da Terra, etc. e tal. Qual é os impactos ambientais? A gente vai ter que desmatar lá uma área relativamente pequena lá que tem, já que a gente quer implantar, que é o lugar melhor. Impactos sociais. A gente vai ter que deslocar alguns moradores rurais que tem ali naquela região. Estou dando um exemplo fictício, tá? Levando em conta, então, toda a situação municipal, análise das usinas descartadas. Então, por exemplo, a gente não vai usar a usina nuclear em Brochir por esse motivo. É inviável por causa disso, disso e disso, tá? Então, vocês vão escolher duas, mas também vão explicar por que não escolheram outras, tá? Enfim, vocês vão descartar o resto porque seriam, então, em princípio, inviáveis de aplicar no município. Vamos explicar brevemente por quê, tá? Os pontos principais só, não precisa fazer todo um relatório dizendo por que não escolheram tal usina. Só os pontos principais ali em resumo, tá? Vocês precisam apresentar no relatório também ali os cálculos realizados da demanda e da oferta de energia no município. O que é, então, demanda? Demanda de energia é o que o município gasta de energia, ou por mês, ou por ano, ou por hora, para ver que vocês vão precisar trabalhar com isso daí, tá? E por fim, vocês vão apresentar então as conclusões tiradas sobre a viabilidade de implantação das usinas que vocês escolheram. Então, estou dando um exemplo fictício que eu vou usar a usina geotérmica, então, que a gente tem um vulcão em Brochir. Então, dados os cálculos que eu fiz lá, Brochir precisa de tantos milhares ou milhões de quilowatt-hora, né, por ano. A nossa usina vai ter uma potência de tantos megawatt. Então, meus cálculos aqui estão aqui, né, dá conta tranquilo de produzir isso. Então, dado que o nosso impacto ambiental e social é assim assado, é muito pequeno, então ela é viável de implantar. Conclusão que a gente tirou então, tá? Essencialmente é essa a ideia do que vocês precisam fazer. Vamos então para as dúvidas. Como saber a potência de cada usina?
pesquisando. Tá? No caso de cada usina, de cada tipo de usina. Né? Vocês não vão comprar nenhum maquinária nem nada, não. É um projeto, é uma atividade fictícia. Né? Então a gente vai ter valores aproximados, vocês vão pesquisar valores aproximados, tipo, uma placa solar tem uma potência geralmente de tanto, pesquisem. Aqueles catavento eólico tem uma potência geralmente de tanto, pesquisem. Uma usina hidrelétrica geralmente tem tal potência. Pesquisem sobre isso, pesquisem aquelas que vocês acham que é viável e anotem os dados dela. Tá? Como saber o tamanho que vai ter a usina? Depende do tipo de usina. Tá? Solar não é difícil de calcular, vocês vão ver em alguns sites que vocês pesquisarem. Mas outras, como hidrelétrica, já é necessário investigar um pouco melhor. Tem uma tabela ali que pode ajudar. Tá? Por exemplo, a hidrelétrica geralmente precisa de cerca de 25 mil hectares. Tá? Para 1.000 megawatt elétrico. Então, digamos que a de vocês precisaria de 5.000 megawatt, vocês precisassem de 2.000 megawatt, e cada 1.000 precisa de 25 mil hectares, então vocês vão precisar de 50 mil hectares. Beleza. Beleza? Será que dá para botar isso em brochure? Qual é o tamanho de brochure? Tem que pesquisar o tamanho de brochure. Vamos usar o rio ali da praça? Dá para alagar tudo aquilo dali? Que tamanho que vai precisar? Não vamos alagar ali, vamos alagar em outro lugar? São decisões que vocês têm que tomar, analisando o mapa do município, no Google Maps, etc. e tal. Tá? Dá trabalho, mas não é difícil, tá, gente, fazer essas coisas. Dá trabalho, é um pouquinho chato de achar as informações. Não vou dizer que é chato de achar, as indicações dos sites estão ali, tá, de pesquisa, então trabalho de procurar, às vezes nem é tanto. É mais o sentar e fazer, organizar como é que vai fazer, o que faz sentido fazer, etc. Tá? Então o tamanho é isso, vocês vão se basear basicamente nessa tabela aqui, olhando para a potência, tá, gente? Que está ali. Se vocês precisarem de uma potência maior que 1.000, menor que 1.000, tem que fazer uma regra de 3 para calcular. Tá? Então ali tem as fontes recomendadas para análise, consulta de dados na prefeitura para saber quantas residências tem em Brochir, saber quantos comércios tem, quantas indústrias tem, a potência que cada casa usa, vocês podem pesquisar lá, por exemplo, o valor médio de consumo de um gaúcho, de uma casa gaúcha, ou uma casa brasileira, você só fundamentem direitinho, nós pesquisamos em tal lugar, identificamos que o consumo médio de uma casa brasileira é tanto, ou de uma casa gaúcha é tanto, tá? Então, só fundamentem direitinho os dados de vocês para não ficar solto. Organizem e deixem claro os dados de vocês na hora de fazer atividades, tá? Então vejam que essa avaliação usa bastante cálculos da aula 3. Vocês têm uma energia que Brochir consome, vocês vão ter o tempo que vocês vão olhar para o consumo de Brochir, tipo, Brochir precisa de tantos kWh, tantos milhões ou milhares de kWh em um ano. Então, beleza. Quantas horas tem em um ano? Entende? Vocês vão ter um tempo, vão ter uma energia e vão precisar, então, de uma certa potência para a usina de vocês. Então, baseado no cálculo da potência que a usina de vocês precisa ter, aí vocês vão decidir por qual vai ser melhor, qual é possível aplicar daqueles tipos de usina que existem. Tá? Então, dúvidas sobre alguma parte, por favor, entrem em contato. Tá? Pode ser o WhatsApp, pode ser o Classroom, mas em essência o trabalho é esse. Revisando, vocês vão entregar um relatório fundamentando, justificando as duas usinas que vocês escolheram, apresentando cálculos, território, onde é que vão implantar, etc. e tal, né? Cálculo do consumo do município, tudo explicadinho, bonitinho, calculado por vocês, pesquisado por vocês. Tá? De novo, vai ter dúvida, mas precisam entrar em contato para esclarecê-los. Tá? Beleza, gurizada? Bom trabalho para vocês. Estamos aí qualquer coisa.